Olá! Nesse vídeo eu vou te detalhar como preencher a planilha calculadora da obra para estimar os materiais do contrapiso. Lembrando, o contrapiso é uma camada de argamassa com mais ou menos entre 2 e 5 centímetros e ela é responsável por criar uma superfície regularizada e lisa, onde depois serão instalados os pisos da sua residência. E lembrando novamente, clicando aqui nesse botãozinho do blog, você vai ter acesso ao nosso blog detalhando um artigo completo, detalhando passo a passo de como fazer um contrapiso. Então vamos lá. O que a gente precisa aqui para fazer o contrapiso? Na nossa planilha a gente separou em dois tipos de contrapiso. Eu tenho o contrapiso da área interna e o contrapiso da área externa. Por quê? Normalmente na área externa você precisa fazer um contrapiso mais reforçado. E lá geralmente a gente pode usar uma malha de aço. Então, eu vou te explicar aqui como que a gente vai fazer esse cálculo usando o nosso exemplo. Voltando aqui para a nossa planta de exemplo. Qual que é a nossa área do contrapiso? O que a gente deve informar aqui na planilha? Para cálculo, a gente deve informar a largura e o comprimento do nosso contrapiso. Usando a nossa figurinha de exemplo, quais são as medidas? A gente tem 6 metros de contrapiso, que é devido a essa largura da casa, e vamos fazer também contrapiso na área interna, que tem 12 metros de comprimento. E mais ainda, aqui o contrapiso ele é feito em duas etapas. Primeiro nós fazemos uma camada de concreto, um concreto magro com resistência baixa, e depois nós fazemos a argamassa por cima. Ou seja, o próximo passo aqui é você informar a espessura do concreto que você vai utilizar. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar que o nosso concreto vai ter 10 centímetros de espessura. E aqui novamente a gente deve informar se a gente vai usar o concreto pronto ou feito na obra. Usando pronto, ele já calcula. Usando feito na obra, a gente precisa então informar o traço. Qual que é a proporção de cimento, areia e pedra nesse concreto. Note que esse traço de concreto aqui, ele é diferente das fundações. Por quê? No contrapiso a gente não precisa de tanta resistência. Por isso a gente usa um traço de concreto com menor resistência. E mais ainda, para cálculo do contrapiso agora, uma vez que a gente já tem o concreto, a gente precisa calcular a argamassa, ou seja, qual que vai ser a espessura do nosso contrapiso. Aqui eu vou colocar que a nossa espessura da argamassa será de 3 centímetros. E aqui novamente a gente deve informar se a gente vai usar uma argamassa pronta ou se a gente vai fazer na obra essa argamassa. Se escolher fazer na obra, lembrando que a gente deve em seguida informar o traço. Aqui tem duas opções. Eu vou colocar aqui o traço 1,6. E na área externa? Na área externa, a gente também pode estimar o contrapiso através da nossa planilha. Nesse caso, o que a gente deve fazer? A gente vai informar também a largura e o comprimento do contrapiso da área externa. No nosso exemplo, eu vou considerar que o contrapiso vai ser feito nessa área da lavanderia. Ou seja, essa área tem 6 metros de largura por 2 metros de comprimento. Pronto, já temos as medidas. E aqui novamente então a gente deve informar qual que vai ser a espessura do concreto e depois a espessura da argamassa. Aqui eu vou colocar que o nosso concreto tem 10 centímetros de espessura, que ele vai ser feito na obra com o traço 1,816. E a argamassa? A argamassa que vai ficar acima desse concreto vai ser uma argamassa com 5 centímetros de espessura. Ela vai ser feita na obra também. E a gente vai usar aqui o traço 1,12. E mais ainda, em áreas externas, é muito interessante às vezes a gente usar uma malha de aço. E aqui você também tem essa opção. Basta você entrar aqui e escolher qual tipo de malha de aço que você quer usar. Uma malha de aço pesada, com um enquadramento de 10 por 10 centímetros, uma média ou uma leve. No nosso caso eu vou colocar aqui que uma malha leve já vai ser suficiente. E com base nesses inputs, a gente já tem calculado todos os materiais do contrapiso, tanto da área externa quanto da área interna. Fácil, né? Legal! Então, no próximo passo, eu vou te explicar como calcular os materiais da laje. Até lá!